você precisa para a sua alimentação. Hoje no CBN Saúde, eu vou entrevistar a endodontista Aline França. E nós vamos falar sobre traumas nos dentes. Tem os mais variados tipos de trauma. Quais procedimentos? Quais as consequências desses traumas? Determinadas doenças que as pessoas têm, por exemplo, pode dificultar um tratamento de um dente, né, que foi traumatizado. Antes de mais nada, eu gostaria de falar para os nossos ouvintes que essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook, pela nossa live, facebook.com/Rádio CBN Maringá. E também o ouvinte pode fazer perguntas pelo nosso WhatsApp, DDD 44 99877 9550. Bom, Aline, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Gilson, obrigado pelo convite. Bom dia, ouvintes da CBN. É um prazer poder estar aqui hoje falando sobre como agir frente a alguns tipos de traumatismo dentários. Antes eu vou falar de traumas, porque quando a gente pensa em traumas nos dentes, eu posso ter um trauma de repente, lá eu chupando uma bala, vou dar uma mordida nela, pam. Né? Criança tem muito disso. Às vezes as pessoas têm um acidente mesmo, tropeçam, caem, criança tem muito disso. Né? A complexidade desses traumas, qual é e como é que a gente pode definir esse trauma? Bom, nós temos alguns tipos de trauma, que podem ser desde, às vezes, quando uma criança ela cai, tropeça, cai de bicicleta, cai de skate, que pode ser desde uma fratura de uma coroa dental, né, que quebra uma parte dessa coroa, até uma avulsão dentária, que é o tipo de trauma mais grave, que vai ser o quê? O deslocamento total do dente para fora do seu local, que é o alvéolo, que a gente chama. Quando ele sai fora. Sai inteiro. Tem gente que pega o dente quando cai, e é verdade, você pode recompor ele, no caso de um trauma assim. Sim, nós podemos realizar o reimplante. E é melhor que seja isso, vá correndo atrás do seu dente. Isso é o mais importante, é o que se deve fazer. E o procedimento de colocar esse dente de volta? Porque então, deve ter um trabalho razoável nisso. Sim, quando acontece a avulsão dental, que né, é o tipo mais grave, o mais importante é realizar o reimplante o quanto antes. Né? Então, nós temos o tempo. O tempo, ele tem que estar a nosso favor. Então, o máximo 60 minutos é o tempo que a gente... 60 minutos eu tenho. Uma hora para realizar o reimplante dental e eu ter um sucesso no prognóstico do nosso tratamento. Como que eu devo fazer isso? Importante, a gente só reimplanta dente permanente, tá? O dente decíduo, que é conhecido, né, popularmente como dente de leite, não é indicado o reimplante dental. Tá? Porque a gente tem probabilidade de sucesso mínima. Tá, vamos voltar um pouquinho como é que é. Você tem alguns momentos que não é recomendado você voltar com o dente. Dente de leite não é recomendado. Quebrou o dente de leite da criança? Deixa. Vai ter que esperar a próxima dentição, que é permanente. Agora, quando eu tenho uma avulsão dental de um dente permanente, aí sim eu devo fazer o reimplante dental. E até em 1 hora. E qualquer pessoa pode fazer isso. Até mesmo a vítima. Opa, peraí. Agora eu achei legal. Quer dizer, se de repente, sofro um trauma, meu dente cai. Pum. Eu tenho 1 hora para reimplantar, colocar esse dente no lugar. Eu mesmo posso fazer isso? Como, Aline? Você mesmo pode fazer isso, Gilson. Como? Eu pego o dente, importante, sempre pegar o dente pela coroa dental, tá? Que é aquela parte que fica visível na nossa boca. Nunca pela raiz, tá? Tá. Isso é importante. A gente deve lavar esse dente em água corrente por uns 10 segundos. Pegue pela coroa, lave em água corrente, nunca use nenhum produto de limpeza, nada para passar na raiz desse dente. E aí, então, eu levo de novo no lugar de onde ele saiu, que é o reimplante dental. E corre para o dentista, para que ele faça o resto. Para que ele possa dar sequência ao tratamento, né, subsequente ao traumatismo dental. Mas o mais importante é realizar esse reimplante dental entre 15 minutos e no máximo 60 minutos, ou seja, 1 hora. Quando quebra o dente ali? Quando quebra o dente, quando quebra uma parte do dente, né? A criança caiu e quebrou uma parte da coroa dental, e geralmente isso acontece com os incisivos centrais, que são os dentes da frente. Então, a gente pode realizar a colagem desse fragmento. Então, deve-se procurar esse fragmento, tá? Colocar esse fragmento em água, para que mantenha esse fragmento hidratado, e levar a criança, né, o adolescente, e o fragmento para o dentista, para que ocorra a colagem. Agora, quando você faz esse tipo de tratamento, o paciente é importante entender ele também, porque tem gente que tudo bem, você vai lá, faz o trauma, a saúde dele é perfeita, mas tem algumas pessoas que você tem que tomar cuidado quando você faz isso, que ela tem algum tipo de problema que possa afetar esse transplante ou essa recolocação do dente, por exemplo.
Olha, é difícil porque isso é muito comum mais em crianças e adolescentes. Então, são pessoas que praticam muitas atividades esportivas, brincadeiras de risco, que então têm a condição sistêmica geralmente muito boa, né? Mas é claro que às vezes em algum acidente automobilístico ou com motociclistas, né, pode acontecer isso também, e esse paciente estar com alguma condição sistêmica, debilitado, sim, pode influenciar, algumas doenças podem influenciar no reparo, sim, do reimplante dental. Tem um ouvinte nosso no Facebook, o Jonas, pergunta o seguinte, existe dente fraco? Acho que ele quer dizer assim, tem algumas pessoas que têm uma dentição mais frágil do que as outras. Não, existem pessoas que têm, sim, não é que existe dente fraco, são algumas pessoas que são mais suscetíveis, por exemplo, à cárie, tem um alto risco à cárie, ou tem um alto risco à doença periodontal. Então, são pessoas que têm, sim, uma condição dentária, né, mais complicada e que requer maior cuidado. Criança, a nossa ouvinte aqui, a Margarida, pergunta o seguinte, ela tem um filho de 3 anos, a dentição ainda está se formando. Tem alguns cuidados para evitar, por exemplo, que os dentes fiquem fracos, que fragilizem os dentes? Como deixar os dentes das crianças fortes? Acho que essa é a ideia principal dela. Então, a melhor, né, hoje em dia, o melhor é a prevenção. Então, como que a gente faz a prevenção? Evitando uma dieta com muito açúcar, né, principalmente em crianças, evitando muitos doces, muitos refrigerantes, realizando a correta higienização, ou seja, realizando as escovações diariamente, né, pelo menos de 3 a 4 vezes por dia, e visitando o dentista, né, rotineiramente. Agora, a visita ao dentista rotineiro vai para adulto também, tem muito adulto que folga com isso. Certeza. Ao chegar a uma certa idade, Aline, as pessoas começam a ter os dentes mais frágeis, ou seja, a gente chega uma hora que o nosso dente, quer queira, quer não, ele está mais suscetível a traumas? Suscetível a trauma, não diria, mas a gente, assim, com o passar da idade, como tudo no organismo, a gente tem um envelhecimento natural da dentição também, né? Então, pacientes fumantes, né, ele tem uma condição, com o passar da idade, vai ter o que perda óssea, pacientes que têm hábitos parafuncionais, como bruxismo, apertamento, isso tudo, com o passar dos anos, vai sim ter um envelhecimento natural. Aí uma batida que em uma pessoa o dente não sofreria tanto, e outra ela pode fazer um estrago maior. Ah, sim, pode. Dizem que dente a boca da gente é entrada para tudo, né? E quando se fala de traumas, por exemplo, sequelas em outra parte do corpo existe, quando você de repente tem vamos lá, você bateu, sofreu um acidente, quebrou o dente, certo? Existe intervenção para isso, às vezes você não consegue recompor o dente, né? Essa intervenção, ela afeta a pessoa de algum momento, em algum outro tipo de estado que ela tem que passar? Olha, a intervenção não, o que pode afetar durante trauma é que às vezes a pessoa bate o dente e no momento não acontece nada, e com o passar do tempo ocorre a necrose da polpa, que é do nervinho do dente, quer dizer, ele morre. Ele vai ficando solto. Não, ele morre, o nervo nem morre. unha. Isso, acontece aquela necrose, é muito parecido com aquela quando a gente prende a unha. Então isso acaba sendo o quê? Pode virar uma infecção e ter uma contaminação bacteriana. E aí sim, existe até uma teoria da infecção focal, que poderia uma bactéria que está ali na cavidade bucal cair na corrente sanguínea e, dependendo da condição sistêmica do paciente, vir a ter alguns outros tipos de problema. Eu estou vendo aqui no trabalho, ali tem um material que ela trouxe aqui pra gente, que inclusive é uma produção também, participação dela. A gente nunca pode deixar o dente seco. Como é que é isso? Eu achei engraçado, né? O dente tem que ficar sempre úmido, como assim? Então, isso é muito importante, Gilson. Naquele caso de avulsão dental, algumas pessoas, elas não têm segurança para realizar o reimplante. Certo. Né? Às vezes ela coloca o dente de volta no lugar. Exatamente. Né? Então, o que a gente deve fazer? Colocar esse dente num recipiente armazenado com leite. Os estudos mostram que o leite é o melhor meio de armazenamento para o dente avulsionado. Por causa do cálcio, aquela coisa toda? Não, porque ele tem algumas características, algumas propriedades que mantêm as células do ligamento, que são umas células que estão em volta da raiz, vivas. Tá? E ele é um meio barato, de fácil obtenção, né? E aí você coloca esse dente dentro do leite e corre para o dentista, que aí ele vai fazer o reimplante. Uma dica aí para quem tiver trauma no dente. Estou conversando com a Aline França. A Aline é endodentista. Estamos conversando sobre traumas. Daqui a pouquinho a gente volta. Laboratório São Camilo. Ciência em benefício da vida. E supernatu.com.br. Tudo o que você precisa para a sua alimentação.
E o CBN Saúde de hoje, a Aline França. Ela é odontista e estamos falando sobre tratamento de traumas nos dentes. Aline, eu quero começar perguntando o seguinte, né? Quem mais tem traumas nos dentes, homens ou mulheres? Olha, isso os estudos mostram que a maioria são do gênero masculino, né? Provavelmente porque os meninos, os adolescentes, eles brincam mais com, praticam esportes de risco, brincadeiras, às vezes de corpo a corpo, então eles são mais acometidos. Faixa de idade, quase sempre adolescência. A faixa de idade mais acometida é entre 7 a 15 anos de idade. É a hora que ninguém segura o fulano. Exatamente. Agora, quando a gente fala de trauma no dente, a gente tem, é claro, vários dentes diferentes, né? E esses dentes quase sempre vão para um tratamento, por exemplo, com uma certa idade. Dentes que já sofreram tratamentos e sofrem traumas, complica. Sim, são situações mais complexas, principalmente se esse dente já foi submetido ao tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, né? Que o dente que é tratado canal, ele já é um dente mais fragilizado. Né, e se ele recebe um outro tipo de traumatismo, com certeza a situação vai ficar mais complicada. E aí você pode ter a impossibilidade de recompor o dente, ou mesmo de fazer algum tipo de intervenção. Tem alguma situação que você fala assim, não tem o que fazer? Sim, com certeza. Às vezes esse dente é tratado canal, é submetido a um outro trauma, e algumas vezes ocorre até a perda dental, porque esse dente fratura de tal maneira que não tem como reabilitá-lo. A idade mais difícil de tratar o dente, quando você tem um trauma, por exemplo, a hora de você intervir, é depois da terceira idade? Não, depois da terceira idade, geralmente é difícil ter traumatismos dentários, assim, decorrentes de quedas, né, porque durante essa idade a gente já não, né, a terceira idade já... Está mais calminho. É mais tranquilo. Mas é totalmente possível a realização de tratamentos odontológicos na terceira idade. Agora, quando você vê chegar o trauma lá no teu consultório, e você observa que crianças, adolescentes, quase sempre a maioria, tem essa coisa da atividade física, de correr, de pular, mas tem negligência também de pai e mãe nisso? Com certeza. Isso sempre existe, a negligência, né? A gente tem que tomar certos cuidados, né, para prevenir. É melhor prevenir do que remediar. E quais são as prevenções que você sugere? Porque a gente pensa, pô, os filhos estão em casa e a gente sabe que tem um grande número de acidentes domésticos com crianças, né? Quais são aí os pontos mais importantes que a gente tem para poder evitar, ou pelo menos reduzir o mínimo um trauma numa criança ou adolescente? Então, a gente sempre indica algumas situações para que a gente, né, possa prevenir o traumatismo dentário. Em crianças pequenas que estão aprendendo a andar, os pais devem sempre tomar cuidado, porque eles estão desenvolvendo a coordenação motora ainda, né? Então, sempre ficar em cima, para que evite uma queda e venha bater a boca, né? Outra prevenção é que a gente deveria sempre usar, durante as atividades esportivas, principalmente aquelas de maior risco, como algumas artes marciais, práticas de skate, futebol, ou uso de protetores bucais. Né? Isso já é muito comum, inclusive, nas lutas de MMA e jiu-jitsu, né? Porque os protetores bucais, eles vão ajudar a prevenir, né, um traumatismo dentário. Né? Durante a utilização de piscinas, cuidado também, sempre entrar na piscina pelo uso da escada, né? Sair e entrar na piscina, porque criança tem sempre aquela vontade de pular ou de descer do toboágua. Isso é muito comum acontecer, traumatismo dentários nesses casos, né? Usar cinto de segurança e cadeirinhas, né, enquanto estiverem sendo levadas no carro pelos pais, e sempre difundir práticas saudáveis e de incentivo à não violência. A questão, por exemplo, porque às vezes é por causa de uma briga, né, que se tem isso. Aquela questão de que criança pequena adora chupar doce, doce vai bala junto. Tem que maneirar também na alimentação, quer dizer, a gente tem que cuidar um pouco da alimentação, para uma bala não gerar um trauma, um doce não gerar um trauma. Com certeza, tem que cuidar, tanto para não gerar um trauma, né, uma bala dura, como também pela condição de uma dieta cariogênica, que tem muito açúcar. Isso é muito comum hoje em dia. Alimento tende a ser algo que fragiliza os dentes, tem mais, até para um trauma, por exemplo. Tem algum tipo de alimento que a gente tem que pode ser uma forma de enfraquecimento desse dente? O alimento, eu acho que está mais relacionado ao alto índice de cárie, né? Então, quanto mais eu como açúcar, mais cárie eu vou ter e mais fragilizado vai ficar o meu dente, tá? Agora, quando a gente já está numa idade mais avançada, que são pacientes, às vezes, que já têm dentes mais
vários dentes tratados canal, dentes que estão mais fragilizados, aí o alimento duro também ajuda a piorar a situação. Desenvolvimento de gengiva, Aline. Às vezes a gengiva ela pode sofrer algum tipo de problema que fragiliza um trauma. Tem gengivas que sustentam melhor seus dentes do que outras. Não, tem pessoas que possuem problemas, né? A doença periodontal, que é uma doença da gengiva, e que com certeza são pessoas que vão ter um dente mais fragilizado, com maior mobilidade, que às vezes, se for submetido a um trauma, esse dente pode até ter uma avulsão dentária mais facilmente do que uma pessoa que não tem a doença periodontal. Níveis de trauma no dente. A gente fala do dente, né? A parte branca dos dentes. Esse trauma, tem algum momento em que esses traumas podem ocasionar situações em que a intervenção tem que ser um pouco mais pesada? Tipo, um trauma pequeno, eu posso recompor o dente. Um trauma mais violento, eu tenho que extrair o dente. Como é que você avalia? Qual é o nível entre um trauma que você consideraria leve e consideraria grave? Então, o trauma mais grave, como a gente já comentou, é a avulsão dental, que é quando sai o dente inteiro. Fora. Na verdade, a gente só vai perder ele se não reimplantar em até 1 hora. Né? Esse seria o trauma mais grave. Depois de 1 hora, a gente pode reimplantar também, só que o prognóstico é muito ruim. Tá? Quando você fala ruim, o que isso pode significar? Que vai perder com o passar dos anos. Tá? Ele pode ali no começo ficar tranquilo, mas depois cai. Ele vai ficar tranquilo no início, mas vai perder com o passar dos anos. Mas a gente reimplanta da mesma forma, porque geralmente é criança, né, que acontece isso. Então a gente reimplanta para que a gente possa ganhar um tempo, né, e quando ele vier a perder esse dente. Então o tipo de tratamento vai ser sugerido naquela época em questão. Agora, outros tipos de trauma mais tranquilos podem ocorrer, às vezes, igual comentamos, como a fratura da coroa, né, em que aí a gente realiza a colagem de fragmento. Às vezes só acontece uma mobilidade do dente, né, aí o dente também ele vai voltar ao normal. Então, isso vai depender muito da intensidade do impacto que essa criança, essa vítima sofreu. É possível dizer assim, em matéria de trauma tem solução para tudo? Quase tudo, a gente tenta, a gente tenta fazer o possível, né? E por isso que essas informações são muito importantes, tanto para a prevenção, como para a realização dos primeiros socorros ali no local do acidente. No caso de um tratamento de intervenção por trauma, é muito demorado? Ou não? A gente, mesmo tendo um trauma um pouco mais pesado, o tratamento ele é uma coisa mais tranquila para o paciente? Porque a gente pensa, o dentista pensa, né, já foi algum tempo atrás, um monstro. Imagina num trauma de dente. Não, é claro que o paciente, ele psicologicamente, né, porque é uma situação muito desagradável, e às vezes ele vai chegar no consultório com, né, a boca inchada, a boca dilacerada, com ferimentos, mas os tratamentos hoje em dia são muito mais tranquilos, né? A gente tem anestesia local, o paciente não vai sentir nenhum tipo de dor, e depois a preservação desse caso é importante, né? Porque o acompanhamento desse exatamente, paciente. O acompanhamento desse paciente, que se indica que a gente acompanha esse paciente por pelo menos 2 anos, após o traumatismo dental. Então você precisa, a pessoa que tem um trauma, ela precisa tomar cuidado, porque independente de ter tido uma boa recuperação, ela pode ser que ela tenha sequelas depois. Exatamente, Gilson, pode ser, por isso que o acompanhamento é importante. A pergunta de um ouvinte, que ela tem um filho de 7 anos, né? Pelo jeito foi andando de bicicleta, sofreu um trauma, né, nos dentes da frente. Foi feita uma recomposição de recolocação de dentes, contudo ele sente muitas dores às vezes na gengiva. O que isso pode significar? É alguma sequela da intervenção que ele sofreu para repor? Então, é difícil a gente falar o que pode ser sem ver, mas pode ser alguma sequela, então é importante que ela leve, né, o filho até o dentista para que ele possa verificar, tirar uma radiografia, fazer um exame radiográfico e veja o que está acontecendo. Aproveitando a carona da Júlia, quero perguntar o seguinte, criança, um adolescente está em fase de crescimento, aí ele sofre um trauma, tem que fazer uma recomposição dos seus dentes, às vezes tem que tirar um dente natural, tem que fazer isso. Isso vai prejudicar o desenvolvimento da arcada dentária dele? Ou seja, ele vai ter que em algum outro momento fazer uma outra intervenção quando amadurecer e se consolidar? Como é que fica isso? Então, se ele perder um dente, né, vamos dar um exemplo, com 11 anos de idade, e esse dente não for reimplantado, o paciente é uma criança, está em desenvolvimento facial ainda, então não pode se colocar um implante. Né? Então, tem que esperar cada definir o tamanho da arcada, os dentes. Tem que esperar o crescimento facial estar completo. Ou seja, vai ficar sem dente. Ele vai ficar com algum dente provisório. Então, você imagina o impacto psicossocial que tudo isso pode causar.
Por isso aquela lista de prevenções que você falou. A lista de prevenções e, se avulsionar um dente, reimplante dental, o quanto antes. Aline, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Muito obrigado, eu queria agradecer o espaço que vocês abriram aqui, a oportunidade de transmitir esses meus conhecimentos aos ouvintes da CBN. Eu conversei com a Aline França, ela é endodentista, falamos sobre traumas, agradeço também a participação dos nossos ouvintes. 10h59.